Gostaria de saber de um feto que está faltando poucos dias para nascer e morre na barriga da mãe. Se esta mesma mãe engravida novamente, é o mesmo espírito que vai vir, Jorge? Nada garante que o feto seja o mesmo, mas a sua pergunta, ela remete a um esclarecimento que a gente precisa dar sobre as razões que isso levam a acontecer. Por que motivo uma mulher enfrenta uma gestação inteira e nos últimos dias, no último mês da sua gestação, a criança experimenta algum tipo de desconforto e vem a óbito dentro do útero? Poxa, por que Deus faz isso? Se a criança não ia nascer, o que fez levar até o final? O que acontece? O Espiritismo nos fala que esses fenômenos em que acontece a perda de uma gestação dessa natureza, que seria o chamado, essa perda natural, ou seja, a mãe não provocou isso, mas foi uma perda natural do processo de gestação. Esses fenômenos nem sempre a mãe e o filho possuem conexões espirituais. Muitas vezes, sim, mãe e filho têm uma história já de outras existências, mas não obriga. Tem vezes que eu tenho uma mãe que precisa passar pela frustração da gestação. E do outro lado eu tenho um espírito que tem um problema perispiritual e que ele precisa corrigir durante uma gestação, mas que eu sei que essa gestação não vai ter êxito. Ela vai ser ótima para recompor o perispírito desse indivíduo que está muito deformado. E a tentativa de renascer vai ser a forma que Deus encontrou para remodelar o perispírito, para que ele fique mais saudável para uma próxima existência que ele vai tentar em seguida. Então, quando eu tenho de um lado um espírito que precisa passar pela experiência de recompor o perispírito mesmo, sabendo que ele não vai renascer, ou vai renascer para poucos dias, mas ele não vai ter êxito de maneira plena na sua encarnação para os anos seguintes, quando você tem uma circunstância desse tipo, eu posso pegar esse espírito e levar para reencarnar em uma mãe que precisa passar pela frustração da gestação. Espíritos estranhos entre si, mas reunidos pela natureza das provas. O que é isso? Uma prova comum que reúne os dois espíritos. Um que precisa enfrentar a gestação interrompida e a outra que precisa passar pela frustração da gestação. Vou falar, a gestação que não foi interrompida propositadamente. É natural, nada de gestação que a mãe decide interromper. Não é isso. Os processos naturais. Então, isso ocorre em função dessa circunstância. Agora, nada disso significa dizer que, obrigatoriamente, se a mulher engravidar uma segunda vez, o mesmo espírito virá. Pode ser que sim, pode ser que seja o mesmo espírito. Às vezes porque eles têm uma vinculação do passado muito forte, são grandes vínculos do ontem, e aí eles estão agora se reequilibrando novamente. Ele é uma entidade que tem profundas mutilações, tenta uma primeira vez e aí deixa no corpo todas as mazelas para que ele venha numa segunda vez saudável, porque ele já deixou as suas impressões negativas no corpo que não vingou, e ele volta numa outra vez, um pouco mais à frente, para uma nova tentativa em que ele consegue êxito e alcança a possibilidade da reencarnação. Mas isso nada garante. Tanto podem ser estranhos entre si, como podem ser espíritos vinculados de séculos passados.